Então, boa noite a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eliane Picanço também está aqui, a galera está entrando, Jairo, boa noite a todo mundo. Hoje eu fiquei de passar um pouco sobre o que fazer com isso tudo, né? Nós estamos aí há 4 programas falando das tragédias que o mundo está em relação a essa magia negra global que nós estamos sujeitos. E a coisa realmente foi pesada. Vocês viram que a coisa foi pesada, a informação é pesada. Tão pesada que eu falo e repito, se alguém está aqui só por curiosidade, se alguém está aqui só para dar uma olhadinha, para ver o que está acontecendo, é bom não ficar por aqui, né? Porque esse programa não é um programa para a gente ter 1 milhão de ouvintes e criar amizades. Esse programa, às vezes, acaba com amizades, infelizmente. Mas não da minha parte, é da parte de quem é radical ou de quem tem um conceito fechado sobre a vida, sobre alguma religião, ou sobre alguma doutrina, sobre alguma seita, até mesmo, e posso até dizer, especialmente as espiritualistas. Porque o povo da espiritualidade não está fazendo muita coisa, não. Eu conheço gente que não tem, nem acredita em Deus, ou não está nem aí com nada, e faz muito mais do que o povo que se diz, né, Zen, Haribo, que está aí só acreditando e sendo hipnotizado, ou como diz, a gente brinca, porque está sendo pinoiado pelo sistema. Também entrou numa bolha, né, que eu falei das bolhas dos programas passados. Gente, a vida, ao mesmo tempo que é simples, ela é complexa. É simples porque a gente só precisaria fazer o que tem para fazer. Mas como a gente não faz o que tem para fazer, ela se torna complexa, porque tem gente que olha, pô, ninguém está fazendo nada aqui, então eu vou lá e vou aproveitar, eu vou dar uma de João sem braço e dá. É por isso que tem aquela frase, para que o mal triunfe, basta que os homens de bem nada façam. É por isso que existe essa frase. Porque o povo, né, do paz e amor fica tudo assim, não, deixa lá. Aí você vai perdendo espaço, quando você não vive mais. E foi isso que aconteceu com a nossa sociedade. Nós deixamos o espaço ser tomado por falta de união. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de começar a combater essa loucura toda. Mas eu vou só realmente deixar as formas, porque combater essa loucura toda vai precisar de uma união maior. Mas eu vou passar dicas do que nós, pessoalmente, podemos fazer. E essas dicas começam da seguinte forma. É simples. Talvez não seja simples fazer isso hoje, mas cada um pode começar a fazer. Então vamos lá, deixa eu até conversar com o povo aqui. É o seguinte, nós sabemos, tá? A dica é a mesma para o nosso organismo, a gente tem que fazer com o planeta. Nós sabemos que os parasitas, eles ocupam lugar em um sangue ácido. Todo parasita, todo cancro, todo câncer, tudo que é ruim, só se instala no nosso corpo com um sangue ácido. O rio Tietê, ele é alcalino na fonte, ele é puro, ele é limpo na fonte, na nascente. Lá tem bicho, num rio puro, limpo, junta rato, junta sujeira, junta poluição? Não, o rio está limpinho, se está tudo limpinho, não tem parasita. Só tem aquilo que tem lá, o natural, os micro-organismos naturais, que nós temos dentro de nós também. Diversos parasitas, diversos micróbios, mas que estão em simbiose, dentro daquele ecossistema. Tá? Agora, o rio vai descendo, vai juntando nas cidades, contaminadas pelo tal do homem que se diz inteligente, a coisa vai piorando, vem as contaminações, os peixes morrem, aí começa a juntar um monte de outros bichos, normalmente os bichos peçonhentos. Então, onde tem sujeira, tem porcaria. Tá? Então, o que nós fizemos com o nosso planeta? Nós acidificamos o nosso planeta. Cortando as árvores, o corte desenfreado de árvores, destruindo todas as florestas, destruindo a Amazônia. É um campo de futebol por minuto ou por segundo, já nem sei mais, que é destruído no Brasil. É um campo de futebol por minuto ou por segundo. Isso você causa uma desbiose, causa um desequilíbrio,
E aí o que que atrai isso? Atrai bicho peçonhento, é ou não é? Então, a partir do momento que a gente acaba com o equilíbrio do nosso planeta, que a gente acaba com o equilíbrio da humanidade, isso começou na Idade Média, que acabou, destruiu o equilíbrio das pessoas com objetivos escusos, isso veio nas chamadas colonizações, né? O que é uma colonização? O que é um desbravamento? Desbravamento, colonização, é uma palavra muito bonita para esconder a palavra assassinato. Vou desbravar o Brasil, né? Vou descobrir as Ilhas Canárias, vou fazer um descobrimento, vou desbravar. Isso que significa que eu vou lá e vou matar quem está lá. Então, a história nossa arruma os nomes bonitos para inventar besteira. E quando isso tudo começou, que foi nessa idade aí que os navios começaram a se espalhar por aí tudo para desbravar, né, com armas de fogo, etc, etc, que a gente começou a destruir a Terra. E aí que começou a se instalar os piores parasitas na Terra. Não só os parasitas físicos, como os parasitas astrais, espirituais, entre outros. Aí vocês podem colocar o que vocês acreditarem, tá? Vocês podem colocar o que vocês acreditarem aí que está certo. Quando a gente destrói a sociedade, quando a gente destrói o nosso sangue, a nossa comida, a nossa saúde, o nosso planeta, nós acidificamos. E aí chamamos os parasitas, que pode vir de disco voador. Vamos supor que tem um parasita inteligente de disco voador, né? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas como existe tecnologia usada para o mal, então nós parasitamos, né? Nós fomos parasitados por fazer um ambiente seguro para isso. Nós ajudamos que esses parasitas se instalassem na Terra. E hoje, com os chemtrails, né, com esses rastros químicos, que carrega a atmosfera de metais, inclusive bário, estrôncio e o alumínio em grandes quantidades, isso acidifica mais ainda a Terra. Então, nós estamos sofrendo, pedaço a pedaço, ano após ano, uma chamada terraformação. Terraformação significa mudar a atmosfera de um planeta. Então, estão transformando a atmosfera do nosso planeta em um ambiente ácido. Para quem? Aí eu pergunto, para quem? Para nós não é. Nós vamos morrer, nós vamos sucumbir com um ambiente ácido. Então, estão fazendo essa terraformação, matando a Terra, matando o solo, a Terra, que eu digo Terra mesmo, além do planeta Terra, matando o solo, matando tudo aquilo que a gente come, alterando o nosso DNA, está acidificando e nós vamos sucumbindo, nós vamos morrendo. Para quem vir para cá? Quem que está vindo morar na Terra, que a gente não sabe, que gosta de um ambiente ácido? É parasita. Né? Existem até as bactérias anaeróbicas que se alojam na nossa barriguinha. O que são bactérias anaeróbicas? São aquelas bactérias que sobrevivem sem oxigênio. Então, pode um negócio desse ser vivo, né? Sobreviver sem oxigênio? Não precisa de oxigênio, gente. Quanto pior, quanto mais negro, quanto mais bagunça, quanto mais lixo, melhor para eles. Eles não gostam de oxigênio e tem bactéria que sobrevive. E encontraram peixes, tá? Tem uma pesquisa aí submarina de uns 5 anos atrás, com aqueles submarinos potentes que desceram a mais de 100 quilômetros para baixo da Terra, encontraram peixes, várias espécies de peixes, uns peixes diferentes e uns bichos diferentes, vivendo num local muito quente, que tem ali fervendo o magma vulcânico, totalmente carregado de enxofre. Enxofre é uma coisa altamente tóxica, a gente morre se respirar o enxofre, um pouco daquilo, a gente já se intoxica, se entrar muito, a gente realmente morre com o enxofre, vive ali. Então, quem que estão querendo trazer para a face da Terra? São parasitas, são seres que não sobrevivem com o nosso oxigênio, com a nossa alimentação. Então, isso está acontecendo. Só que eu tenho que falar do problema para a gente ter a solução. Qual que é a solução?
fazer o processo inverso, alcalinizar a terra. Então, se você quer expulsar de você esses parasitas, sejam físicos ou espirituais, tanto faz, você tem que alcalinizar o seu corpo. Então, olha só a importância da gente alcalinizar o corpo, não só para ter uma saúde, mas para expulsar também as bactérias e as larvas astrais. Porque é análogo, a gente vai fazendo reação em cadeia nas dimensões diferentes. Então, gente, nós temos que alcalinizar o planeta, não só o nosso corpo. Nós temos que voltar a plantar árvores, temos que limpar os nossos rios. É incompreensível uma civilização viver com rios poluídos. Tem um rio aqui perto de casa, que quando eu era jovem, eu tomava banho no rio. Quando era jovem não, quando eu era pequenininho. Eu pescava no rio. Hoje não dá para fazer mais absolutamente nada nesse rio. Isso eu vi, não estou falando nem da geração passada, isso é coisa que eu vivenciei. Eu nadava aqui em Guará tem o Rio Paraíba, Guaratinguetá tem o famoso Rio Paraíba, que vem lá de São Paulo, corta, vai para o Rio de Janeiro, corta aqui várias cidades e alguns estados, acho que são 2, não sei se chega a passar em Minas. Mas passa por São Paulo e Rio, é um rio muito grande. Esse rio, uma parte dele que é aqui hoje, junto com onde hoje é a Câmara Municipal, era ali, eles faziam um cercadinho no rio, era a piscina dos ricos. Tá? O Rio Paraíba fazia-se um cercado, onde hoje é a Câmara Municipal, e os ricos, só os ricos podiam entrar naquele cercadinho. Alguém sabia disso? Vocês sabiam disso? Opa, estou tocando alguma coisa. Tem alguém me chamando aqui, não sei quem é. Só um minutinho aqui, gente. O professor Fábio está aqui hoje. Deixa eu ver se ele vai conseguir falar com a gente. Fábio? Tudo bom, Fábio? Ele não está ainda. Tá ouvindo? Legal. Às 10 horas, tudo bem? A gente bater um papo? Tá, então tô só confirmando aqui. Só que eu vou te passar um link, tá? Não vai ser por esse link aqui. Eu vou te passar um link lá no Facebook daqui a pouco para você entrar direto no link, tá? É o link do Hangout que eu já tô aberto aqui, beleza? Eu te passo no Facebook já a gente vai conversar. Então, já confirmado aqui, o professor Fábio bater um papo com a gente por volta das 10 horas. Assim que a gente terminar aqui o nosso bate-papo, o professor Fábio vai entrar para a gente falar um pouco sobre o seminário de ufologia, tá? Deixa eu já até aproveitar aqui e passar o link para ele, para ficar tudo ok. Então, continuando aqui, meus amigos. Oi? Tem uma pergunta aqui, qual que é? É que o meu chat é diferente, melhor vocês fazerem aqui a pergunta aqui. A Vânia Rodrigues falou, Celso, choquei com o programa passado. Lutando para estar no sistema e não fazer parte, estando na matéria. Quando sair dela, eles estão prontos para nos pegar. As leis universais são ilusão também? Não, o entendimento disso aí é o seguinte, são bolhas, tá? Nós estamos presos numa bolha. Enquanto a gente estiver preso nessa bolha, não vai ter reencarnação, quer dizer, vai ter, mas você vai ficar a reencarnação nessa bolha, nós estamos sendo usados como fonte de energia. Para falar sobre isso, que tem a ver com tudo que a gente está falando, é o seguinte: todos os filmes de ficção científica não são tão ficção científica assim. Esse povo, eles têm uma regra. A regra é informar. O povo chamado do mal, eles informam o que eles estão fazendo, eles dão a dica de como eles podem ser derrotados e colocam isso em ficção científica. Quem quiser entender, entende. Quem não quiser... Tá? No programa seguinte, não esse de hoje, eu vou dar exemplo de vários filmes. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês um monte de filmes que vocês vão ver toda essa loucura. Eles fazem isso, sabe para quê? Para ter a consciência tranquila.
né? Se é que pode chamar isso de consciência. Mas é regra. Está aqui, ó. Nós demos para vocês todas as alternativas. Não fizeram porque não quiseram. Se eu saquei isso com 14 anos de idade, né? Se com 14 anos de idade eu comecei a ver que tinha coisa errada, por que que hoje as pessoas, com toda a informação que têm, não sacaram isso? Né? Então, gente, não vamos pensar em salvar o planeta, não vamos pensar em salvar a humanidade, vamos pensar em fazer o que a gente tem que fazer. Porque você fazendo, você pode contaminar um outro, sim, no bom sentido, para fazer, e isso vai ter que se espalhar. É uma contaminação. O parasita, ele vai contaminando. O câncer, ele não vai se expandindo e mata a pessoa? Então, se expande o mal, tem que expandir o bem também. Então, você tem que se contaminar. Quando uma pessoa está verdadeiramente contaminada pelo bem, não é aquela pessoa que tem o bem na cabeça e pensa positivo, não. Essa pessoa não vale quase nada, tá? Esse bem fajuto. A pessoa que ela é de verdade, o olho dela brilha. Você chega perto da pessoa, você fica assim, ó. Você muda, tá? Não é aquela pessoa que fala do positivo, mas não é positivo. É uma arrogância, é uma coisa intelectual. Pessoa que tem isso no coração, você olha para ela, você fica bobo. Você abaixa a cabeça, tá? Você fica, meu Deus, o que é isso? Muitas crianças têm aquele brilho nos olhos, né? Então a gente precisa ter isso, construir isso novamente dentro de nós, fazer isso nascer novamente dentro de nós para contaminar o mundo. Aí sim, mas tem que fazer dentro de você primeiro. Então nós temos que alcalinizar a nossa vida e temos que alcalinizar a Terra. Temos que fazer isso, alcalinizar a nossa vida e alcalinizar a Terra. Veja uma coisa, vou falar um negócio para vocês. Existe dentro do nosso cérebro os neurônios espelho. Neurônio espelho é assim, eu olho o que o outro está fazendo, eu quero fazer. Eu olho o que o outro está comendo, eu quero comer. E como quem estuda isso são os neurocientistas, né? Eu tenho um professor que é neurocientista, por isso que ele me passa muita informação dentro das descobertas. A grande sociedade, os grandes psicólogos, os donos das TVs sabem disso. Então eles usam as propagandas para isso. E eles usam os filmes também para isso. Para que a gente fique se incentivando daquilo que eles querem. Porque nós temos dentro de nós uma sequência de neurônios chamado neurônio espelho. E o que eles estão divulgando há décadas? O que eles estão divulgando há décadas? Fala aí. O que você vê na TV, no jornal há décadas? Tragédia, 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 que o homem é si mesmo, que o mundo é si mesmo, né? Inventam histórias que a desgraça é si mesmo, que a humanidade é si mesmo, e você é si mesmo, deixa para lá. Entendeu? Não é assim mesmo. Eu deixei tarefas para vocês. Deixei tarefa para vocês assistirem o filme Star Wars. No primeiro programa eu falei algo, até agora ninguém falou comigo, só uma pessoa que deixou uma dica. Então, se vocês não acionarem aí dentro de vocês as tarefas para a gente realmente montar uma coletividade, uma egrégora nesse tipo de informação, continua como está, deixando espaço para o mal vencer e vai vencer mesmo. Agora, a partir do momento que a gente formar uma egrégora, isso vai repercutindo. Então, você que está aí no chat, você que está aí em casa, se vocês não se envolverem com essa egrégora, já era. Porque são 90% da população já está dominada. 90% está acorrentada, 90% está hipnotizada. Aí sobra uma meia dúzia de gato pingado que pode fazer uma emoção, uma força. Oi? Denise, vamos lá. Disse que as frases, né, que você pediu para observar no último Star Wars seria: enquanto houver luz, sempre há esperança, é isso? Ah, legal, Denise. Essa é uma das frases. A gente vai pegar um dia só para estudar esse Star Wars aí e alguns outros filmes, tá? A gente pode até fazer isso a semana que vem, tá? Só que eu estou falando para vocês trazerem, né, esses detalhes,
Porque o tal do espiritualizado, da pessoa bonzinha, né, ela está acostumada a ir a fuçar na internet todas as palestras gratuitas, todos os palestrantes que estão fazendo as coisas, e quer ouvir, mas não faz nada. Se precisar mexer a bunda do sofá, não tira, não faz nada, mas sabe optar, sabe lá fazer como que é mesmo que eu chamei semana passada? Vai ter o quê? Os oficiais do Facebook? Os comentadores oficiais do Facebook, né? Comentador oficial do Facebook. O professor Fábio, eu recebi um e-mail, o professor Fábio está aí já, e-mail dizendo assim, vocês precisam falar a verdade, que não existe ET, que não existe nave espacial, que não existe ninguém de outro planeta. Eu vou deixar para o professor responder isso depois. O professor brava, xingando, né? Xingando. Que não existe nada disso, a gente tem que falar a verdade para o povo. Não existe nave espacial, que não existe outros planetas, que não existe mais nada. Só existe gente agora aqui na Terra e uns seres mais avançados por aí, mas que é tudo aqui mesmo, que está só fazendo bagunça aqui. Então, vamos lá, né? Então, gente, a gente tem que parar de ficar só passivo, tem que ser ativo. Sabe por quê? Porque a Terra um dia vai se mexer. Aí ela pode se mexer, né? Igual o cachorro. Tá cheio de sarna, ele vai se coçar. E vai se coçar, já era. A hora que a Terra se coçar, já era. Então, se você não quer ser coçado, vai precisar agir. Não importa quantas pessoas. Não importa. Importa só o que você vai fazer. Fala. Marli pediu para você falar sobre a música Alma Xamã, a vibração que cura através do som. Então, Marli, vou deixar isso da Alma Xamã junto a semana que vem. Tá? Vou deixar essa parte junto da semana que vem, que são as ferramentas. Estou começando hoje e a gente vai para aí. Fala. Rubens colocou que em São Paulo os rios Tietê e Pinheiros exalam juntos gás metano, que é tão prejudicial quanto as emissões dos escapamentos dos carros. Tá, o gás metano do que vem dos rios juntos, né? Pois é, então que civilização é essa, gente? Então a gente tem que pensar, será que vale a pena resgatar essa civilização que faz isso com o rio? Os rios são as veias da nossa vida. Os rios são os vasos sanguíneos da Terra. Se a gente faz isso com aquela que nos nutre, a Terra que nos dá tudo, então, será que a gente precisa ser salvo de alguma coisa? E aí eu entro, esse povo aí dos... Eu vou falar Illuminatis, reptilianos, mas na realidade isso aí é só um disfarce, tá, gente? A coisa é mais profunda que isso. São outros nomes. Mas esse povo aí que está dominando, que faz essas tecnologias, hipnoia a gente, né, hipnotiza a gente, na realidade eles estão nos ajudando. Vocês entendem isso que eu estou falando? Eles estão nos ajudando de forma extrema. Esse povo fazendo essa loucura toda. Porque é o único jeito da gente ver que tem alguma coisa errada. É o único jeito da gente entrar no sofrimento, na carne, porque se deixar como tá, se botar mais... Se fizer duas datas de carnaval no Brasil e Olimpíada aqui todo ano, e Copa do Mundo todo ano, o brasileiro não vai fazer mais nada, vai ficar só carnaval, Olimpíada e Copa do Mundo. Então é só quando você perde tudo isso que você começa a ver que tem gente te usando. Então, no fundo, esse povo, eles estão nos ajudando a acordar. Eles estão nos ajudando, nos treinando a ser melhores. Por quê? Porque só vai sobreviver gente de ação. Só vai sobreviver gente que faz, e não gente que pensa. Pensar não faz nada. Né? Se você pensar e fizer, tudo bem, mas só pensar, você pode morrer pensando. Né? Tem muita gente que valoriza só o pensamento, mas o pensamento não faz nada, o que faz é ação.
Você tem que pensar, você tem que perguntar, né? Os filósofos pensam, questionam para movimentar o mundo, tem que ter a questão, mas se não tiver quem faz, ia estar todo mundo pensando de braço cruzado. Nós estamos aqui falando porque tem um microfone, tem uma internet, tem um computador que alguém foi, pensou e fez. Senão a gente ia estar só pensando. E nada ia ser feito. Talvez nem uma cabana, nem os índios. Se os índios fossem lá, estivessem só pensando, eles iam morrer de fome, porque não ia ter ação para comer. Né? Até para sobreviver você tem que ter ação. É a ação que prova a vida. Já dizia Eliphas Levi, um mago, aí, um pensador do século passado, que essa frase dele é muito intrigante. É a ação que prova a vida. Você pode ter sua viagem mental, você pode ter sua divagação mental, você pode ter coisas maravilhosas, mas se você não fizer, acabou, não está feito. Nem cavar o buraco para você ser enterrado vai ter jeito. Fala, tem perguntas aqui. Débora Rita perguntou: explique sobre a gosma negra e a ativação do DNA. Gosma negra e ativação. Então, esse A Ana Paula falou também sobre a eu comentei com vocês sobre essa tipo uma lama negra, essa gosma negra, que os filmes mostram, até os clipes de dança aí dessas cantoras famosas que se prostituíram, né, que fazem uma orgia de videoclipe, todo mundo bate palma. Todas essas pessoas, esses clipes e os filmes mostram essa lama negra, uma água negra que vem e é uma água inteligente, ela pode até tomar forma, né? E isso aí é um parasita dentro de nós, inteligente, programável, é uma nanotecnologia programável, e é por isso que o Bush, olha só, uma das maiores quantidades recém-descobertas dessa lama negra, que é uma tecnologia programável, foi descoberta no Paraguai. E aí o presidente Bush comprou uma área enorme, a presidente da Alemanha, que é amiguinha também dele, comprou uma outra área junto, são vizinhos, e estão cercando essa área com essa gosma negra, com essa lama negra, para quê, né, gente? Para que será? O que estão fazendo com isso? Tem muita utilidade isso aí. Isso aí dependendo do programa que faz com isso, pode dominar você. Isso é que vai transformar as pessoas no futuro num zumbi. Porque ele vai mudar a nossa cadeia genética, ele rompe a nossa cadeia de DNA. Eu vou colocar aqui para vocês a dica que esse povo já deu para a gente, a dica que esse povo deu, né, esse povo que coordena tudo isso, eles fazem os filmes e mostram para a gente o que acontece. Aí está uma dica, né? Lá no filme Prometheus, quando aquele ser, ele bebe esse líquido escuro, esse líquido interage no DNA, tá aí a foto que eu passei para vocês, e dissolve o DNA. Ou faz uma outra programação, de acordo com o programa que ele é feito, né? E hoje o programa que é feito na gente, ele se associa ao nosso DNA e vai mudando a nossa genética. Então a pessoa pode perceber que as pessoas estão cada dia mais rudes, mais reptilianas, no sentido do cérebro reptiliano, né? Pai matando filho, filho matando pai, mãe fazendo atrocidades, filhos matando todo mundo, primo, amigo, criança. Por quê? As pessoas estão sendo programadas já dentro do DNA. E esses produtos estão hoje até em shampoo. Foi estudado, né, por alguns cientistas na Alemanha que o petróleo que tem em vários shampoos, tá? Eu não estou afirmando que todos são assim, mas quase todos os shampoos que eles testaram, que tem o petróleo é aquela gosma preta, não era o petróleo, era essa gosma preta e micro, né? Que isso vai aos pouquinhos entrando dentro de você e que pode ser acionado até por um controle remoto, né? Vamos dizer assim, com um telefone, uma música, a hora que eles quiserem. E o povo vai ficando louco, porque vai alterando o DNA. Eu vou montar para vocês também, que não deu tempo ainda, um kit daquilo que nós precisamos beber para também expulsar isso e não deixar o nosso DNA ser totalmente convertido. Tá? Vou montar um kit, porque um dos minerais que rouba do nosso organismo
e está vindo pelo ar, pelo chemtrail, é o zinco e o cobre. Então a gente vai ter que suplementar zinco e cobre para combater esse trem aí, para ele não tomar conta do nosso DNA. É uma guerra, a gente está em guerra, eu já falei isso para vocês, nós estamos em guerra. Não adianta ficar pensando só no o São Jorge vai vir e vai nos salvar, que não vai salvar porcaria nenhuma, tá? O Ashtar Sheran, com a comitiva dele, não vai salvar porcaria nenhuma. Eles podem fazer alguma coisa, se é que eles existem, havendo realmente uma necessidade eminente para salvar algo que eles queiram, ou se as pessoas se unirem e pedir ajuda. Estou dando outra dica aqui, ó. As pessoas se unirem e pedir ajuda. Tá? Então anota essa dica para a gente conversar semana que vem, se vocês quiserem, porque as tarefas que estou deixando aqui, o povo não tá pegando, não. O povo está só escutando, né? Está só escutando e fica divagando sozinho nas suas divagações aí anônimas, na separatividade. Isso não vai dar em lugar nenhum. Tá? Então, gente, tudo que está acontecendo está mostrando que nós não cuidamos da nossa casa. Nós não cuidamos do nosso espaço. Nós delegamos a nossa vida para os políticos. E quem são os políticos, você não sabe. Então você vota numa pessoa que você não sabe. Isso é magia negra. Você delegar a sua vida para uma pessoa que você não conhece, isso é magia negra. Então você está assim, o mundo está assim, o Brasil está assim. Não vou falar do mundo, vou falar do Brasil, porque você colaborou com magia negra. Você deu o seu voto para uma coisa que você não conhece para fazer o que a pessoa não sabe. Como é que você vai exigir de um político saúde se ele não sabe o que é saúde? Como é que você vai exigir tecnologia, energia livre para um político se ele não sabe o que é aquilo? Ele adora estar no barzinho no final de semana, gastando, torrando dinheiro dele, o carro lá com as lanternas ligadas, com a mulherada lá, o sonzão, né? Porque ele também é humano, não tem essa frase errar é humano, não sei de onde que surgiu essa frase, dá vontade de chutar o povo que se dá essa desculpa de que errar é humano. Então é isso. Nós fizemos a bagunça. E o povo que está dominando está dando risada. E ao mesmo tempo eles estão nos ajudando. Tipo assim, vamos extrair desse povo aí quem pensa. Então aqueles que fizerem, que é o que eu falei, nós não temos mais chance não. Quem ficar esperando a morte chegar vai ser usado lá naquelas colmeias de vampirismo. Então você tem que despertar a sua consciência agora. Então eu vou aproveitar e perguntar uma coisa para vocês. Dos milhões de livros canalizados, de todos os mestres, os santos, os deuses que você leu, que chegou as informações, quem te deu informação óbvia da desgraça que a gente está, de uma forma que você pode fazer e sair? Quem? Não tem, gente. O povo não fala isso. Não adianta vir em Deus, santo anjo, canalizar milhão de livros, milhão de grupo, montar aí as festas de finais de semana, final de semana com os anjos, uma noite cósmica, e vocês não fazerem nada de produtivo, de evolutivo, de verdade. Eu já falei, para você ficar calmo, para você ficar bem, basta ir para a praia. Não precisa vir santo e anjo botar a mão na sua testa para você acalmar e falar, oh meu Deus, eu estou mais em paz agora. É só para a praia. Toma aí um lítio, toma um floral, faz uma massagem, o Pedro faz uma massagem nos 6 aqui, né? Conversa com a nossa psicóloga aqui, bate um papo e você fica calminho, acabou. Então é propaganda enganosa isso que a gente tem, desse mundo espiritual fajuto aí. E tá todo mundo entrando nessa. Né? A gente tem que ser ação. Nós temos que provar as coisas e fazer. Nós temos que levantar e sair dessa teia. E para sair dessa teia, você tem que começar a se alcalinizar. Não tem essa desculpinha que eu vou tomar cerveja no final de semana. Acabou. Você quer se livrar? Acabou isso. Não tem desculpinha mais. Você tem que alcalinizar o seu corpo. E para alcalinizar o seu corpo, você vai alcalinizar a sua mente. Para você descalcificar o raio dessa sua pineal e começar a pensar como gente. E não como bicho. Que é o que a gente faz. Né? E são essas pessoas que dão desculpa. Não, eu também sou humano. Agora eu vou encher a cara. Também vou lá e vou gandaiar todas. E se acaba final de semana, aí segundo tá com aquele zóio assim, aquele oclão assim, e acabou. Pô, dá pra você fazer coisas maravilhosas, dá pra você curtir a vida maravilhosamente bem, sem precisar fazer loucura.
Fala aí pra turma, como foi a nossa diversão essa semana? A gente não se divertiu pra caramba, deu risada pra caramba, sem precisar fazer uma loucura? Isso porque a gente ficou só por aqui, né? Se fizesse outras coisas, dava pra fazer. Imagina juntar uma galera, uma turma nessa frequência. Lembra que eu falei que a gente precisa juntar 100 pessoas para começar a fazer alguma coisa? Até agora, acho que só uma meia dúzia que entrou em contato comigo. Só 6. Entende por que o outro lado ganha? Não é porque o lado do mal é forte, é porque o lado do bom não faz nada. O lado do bom não tá nem aí. Ah, não, mas eu vou ter que viajar. Mas final de semana tá lá. Cerveja, churrasco, passeio, carro novo, cigarrinho no bolso, remedinho, plano de saúde, seguro no carro. Né? Agora, para mudar e fazer o que tem para fazer, não faz. Por isso que tá nessa situação, gente. É por isso. Então, alcalinizando o nosso corpo, descalcificando a nossa pineal. Aí você começa a ter força, que deu aquele exemplo que eu passei para vocês do que eu fiz comigo há 15 dias atrás. Você começa a ter uma força no seu DNA para expulsar de dentro para fora aquilo que não te serve, aquilo que não te cabe. Enquanto essa emoção nociva dominar você, significa que você não está forte o suficiente. Então, é mais ou menos isso. É simples. É mais ou menos simples. A gente está gravando umas histórias aqui para a rádio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma história aqui, ó. Olha só, gente. Eu vou ler uma história para vocês que é exatamente uma parte da nossa realidade. Adorei essa história aqui. Eu vou ler para vocês. A fábula do camundongo. Diz uma antiga lenda, uma antiga fábula, que um camundongo vivia angustiado, com medo do gato. Aí o mágico teve pena dele e o transformou em gato. Mas ele ficou com medo do cão. Por isso o mágico transformou em cão. Então ele começou a temer a pantera. E o mágico transformou em pantera. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. A essas alturas, o mágico desistiu. Transformou-o em um camundongo novamente. E disse: nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a coragem de um camundongo. É preciso ter coragem para romper o projeto que nos é imposto. Mas saiba que coragem não é a ausência do medo, e sim a capacidade de avançar apesar do medo. Então, você que está ouvindo nesse momento o nosso programa, essa é a resposta. Vocês, nós, humanidade, enquanto nesse lixo, temos a coragem apenas de um camundongo. Por isso que não adianta chamar anjo, chamar ET, chamar quem vocês quiserem para ajudar, porque eles não podem fazer o trabalho pela gente. Enquanto a gente tiver a coragem de um camundongo e não romper o programa que nos é imposto, e para romper tem que ter ação, vamos continuar sendo um camundongo. Uma história simples explica o que nós precisamos fazer. As pessoas gritam, nossa, mas o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Está aí a historinha do camundongo dizendo o que nós precisamos fazer. Romper com o programa ao qual nós estamos impostos. É romper. Senão sempre seremos um camundongo. Simples, né? E também tem a outra historinha, essa eu não sei onde está, mas eu vou falar um resumo aqui. Existe a história da formiga e da raposa, né? Procura aqui pra gente, acho que você vai encontrar, você sabe onde está. É que eu quero ler o autor dessa história. Deixa eu ver se ela vai achar aqui. Será que está nesse mesmo site? Então, vê se você encontra aí. Eu quero ver. Eu acho que todo mundo conhece a história da formiga e da raposa, né?
A história é assim, a formiga trabalha, e a cigarra canta, não faz nada. Aí chega num período, vem o inverno, né? Aí a formiguinha entra lá para a caverninha dela, ela tá com tudo lá em dia, tudo aquilo que ela trabalhou, não descansou, não brincou, não fez nada, e vai ficar 6 meses agora hibernando e vai ter comida para comer. Né? E aí bate na porta a cigarra, que só cantou, que não fez nada, e morre de frio. Tá? Não sei se a história é assim, mas é mais ou menos essa. Aí a cigarra se ferra porque ela não como é que é? Ela não fez por merecer. É mais ou menos essa a história, né? Então, olha só como que a gente é pego por essas historinhas, e isso é programado para estar no nosso subconsciente. Aí tem uma versão nova dessa história da formiguinha da cigarra. Aconteceu a mesma coisa, né? A formiguinha trabalhou para burro, e a cigarra cantou para burro. Aí chegou o quê? Chegou no inverno, estava começando, a formiguinha exausta de tanto trabalhar, entrou para sua singela e aconchegante toca repleta de comida. Comida tinha. Mas alguém chamava o seu nome lá do lado de fora. Quando abriu a porta para ver quem era, ficou surpresa, porque era sua amiga Cigarra. Estava dentro de uma Ferrari com um aconchegante casaco de Vison. E a Cigarra disse para a formiguinha: olá, amiga, vou passar o inverno em Paris. Será que você poderia cuidar da minha toca? E a formiguinha respondeu: claro, sem problemas. Mas o que lhe aconteceu? Como você conseguiu dinheiro para ir a Paris e comprar essa Ferrari? E a cigarra respondeu: imagine você, eu estava cantando em um bar semana passada e um produtor gostou da minha voz, fechei um contrato de 6 meses para fazer show em Paris. A propósito, amiga, deseja algo de lá? Desejo sim, respondeu a formiguinha. Se você encontrar o La Fontaine, que é o autor original dessa fábula, se você encontrar por lá, que ele é, eu acho que ele é francês, né? Manda ele ir pra puta que pariu. Né, gente? Deu para entender o porquê que a formiguinha ficou revoltada? Porque, na realidade, essa é uma história capitalista, ou socialista, ou sei lá o quê, que é para falar para você que você tem que trabalhar para comer. Isso é uma história escravagista. E a formiguinha teve um lapso de consciência nesse momento, de ficar revoltado com o autor da história original, que a fez sempre ser escrava e trabalhar para comer e comer para trabalhar. E a cigarra, que aproveitou a vida, né, cantou, porque quem disse que cantar não é trabalhar? Né? Quem disse que cantar ela não estava trabalhando, não estava fazendo a sua função? Então a gente tem falsidades até nessas historinhas, gente. E pediu para mandar o La Fontaine lá para aquele lugar, porque ela se ferrou e a amiga dela vai aproveitar a vida mais um pouquinho. É assim que faz com a gente, é assim que as religiões fazem com a gente, é assim que os partidos políticos fazem com a gente, e tem gente que se apega, né, em defender partido político, todos, tá? Não estou falando aqui de nenhum específico, estou falando de todos. É assim que até os grupos espiritualistas fazem com os seus seguidores, com raras... Claro, existe exceção em tudo, gente, tá? Tem gente que, pô, de todas as religiões que eu conheço, que é fantástico, mas é um ou outro. O resto tudo fica pinoiado, né? E se bobear, ainda vem brigar com você. Se bobear, vem brigar com você. Então, desculpa o palavrão aí, gente, mas a única forma da gente entender a história era falando palavrão, não teve jeito, né? Da gente entender a indignação. Então, meus amigos, nós precisamos chegar nesse ponto da indignação, porque é isso que vai fazer algum movimento. Então, eu estou mostrando essa porcaria toda que esse povo faz com a gente, lembrando várias... Até eu fiquei 20 anos quieto com isso aí, porque até então eu sentia essas transmissões, essas informações dentro de mim. Eu olhava para uma coisa, eu sacava, eu olhava para uma resposta que o tal do imperador da China lá deu, eu falei, pô, tem coisa por trás aí, e vinha a resposta.
Até então eu ficava quieto. Como agora mais gente está falando e gente que passou por essas aberrações estão despertando e comentando, começando a falar, né? Eu participei de uns eventos que ocorrem hoje na Sibéria, na Rússia, até mesmo na Inglaterra, tem um povo despertando. Tem até gente da própria realeza que está meio contra eles, estão sendo meio renegados, estão começando a falar algumas coisas. Tá? Tem uns que não dá para confiar, não, mas tem muitas informações que estão batendo entre si, e eles estão comentando exatamente aquilo que os filmes também mostram, que a gente vai sacando, e é só você observar, não precisa ser guru para falar isso. Nada do que eu estou passando aqui para vocês precisa ser mestre, precisa ser alguma coisa, precisa ser só observador. Né? Então eu sou uma pessoa que observo. Por isso que eu desafio esses monte de deuses, de santos, de mestres, de gurus dessas religiões, dessas ordens, que não constroem nada efetivo para a evolução da população, só deixa eles cada dia mais formiguinha, mais gado. Adianta vir aqui falar, vim de Júpiter, de Saturno e da constelação tal, eu vim vos revelar os segredos escondidos que os seus governantes não dizem, blá, 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 mas não saber o que tem aqui dentro do meu quarto? Não saber as necessidades básicas que a gente precisa? Adianta? Não, então é tudo conversa fiada. Se não souber colocar a humanidade no rumo, a gente aqui no bate-papo faz muito mais do que esse povo aí que vem com um conto da carochinha pra gente. Certo? É isso. Semana que vem, a gente vai entrar nos filmes, nós vamos pegar alguns modelos, alguns exemplos de filmes, eu vou passar para vocês, e a gente encerra essa temporada nebulosa dessas informações que precisamos ver, que estão por aí. Uma outra coisa pode não ser 100% assim, eu falo isso desde o primeiro programa, tá? Não sou dono da verdade, mas cada dia vai se comprovando, cada dia essas informações vão se comprovando por si só, tá? Então, eu trago aqui e vejo que cada dia mais nós vamos chegando nesse caminho. Tá bom, gente? Então é o seguinte, agora, nesse momento, eu vou pedir para vou fazer o contato aqui com o professor Fábio, volto já, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre o seminário de ufologia e mais informações interessantíssimas que nós vamos ter nesse seminário. Só um momento, por gentileza. Boa noite, Fábio. Boa noite, César, tudo bem? Opa, só aumentar um pouquinho o nosso som aqui, só um momentinho, por gentileza. Pronto, okay. Cá estamos, agora ao vivo com o professor... Agora o meu microfone, pronto. Cá estamos agora ao vivo com o professor Fábio e vamos comentar um pouquinho sobre o nosso projeto de ufologia, o seminário. Como é que tá, professor? Tudo bem? Estava ouvindo um pouquinho do nosso bate-papo aqui? Sim, César, boa noite a todos. A gente está acompanhando a rádio, sim, uns assuntos bem polêmicos aí que mexe com a personalidade, com a vaidade, né? Com o ego de muita gente, mas muito interessante.
Legal, isso aí. Como tá? Quais são as novidades para o nosso seminário da nossa conversa passada? Você ficou de deixar aqui mais algumas dicas sobre as nossas origens, entre outras coisas. Conta pra gente aí. Ah, sim, semana passada a gente teve, para variar, um problema de conexão aqui, corrente elétrica e tudo mais. Eu vou aqui publicamente, ao vivo, pedir desculpa para todos os ouvintes, que, para quem não sabe, eu moro em Guaratinguetá, mas moro numa área rural, uma opção que eu fiz para minha vida, mas em consequência também a gente fica sem energia aqui a cada dia, um dia sim, um dia não, porque a rede aqui é bem instável e o investimento aqui da Bandeirante Energia não vai chegar tão já, uma vez que tem poucos moradores, enfim. Mas a gente ia falar realmente sobre algumas situações, né, que envolvem ufologia, ufarqueologia, que é o tema do nosso primeiro seminário. A novidade, antes eu gostaria só de anunciar aqui, até para o próprio Celso aí, que eu consegui contato com o nosso amigo Gevaerd lá, pessoalmente, mais uma vez. Tá difícil de achar o homem, né, mas agora eu consegui. E ele falou que a partir de hoje, todos os eventos que a gente realizar, seminários, cursos, para que a gente divulgue com 30 dias de antecedência, que ele coloca isso na UFO para a gente, no site da UFO, no portal, né? E esse primeiro seminário ele já divulgou para a gente aí na lista de pessoas, que ele tem uma lista fechada no Yahoo Grupos lá, né? Que é a lista de consultores da UFO e a lista de assinantes da revista. Pelo que eu estive olhando lá, são 111 mil pessoas. É muita gente, né? Com certeza. E ele já divulgou para a gente lá esse primeiro seminário. Eu estava aqui ouvindo a rádio, estava conversando até com ele aqui por e-mail, mandava e-mail, ele já respondia. E eu entrei lá no grupo do Yahoo Grupos da revista UFO e realmente consta lá o anúncio. Então nós tivemos aí por baixo aí 111 mil pessoas, pelo menos sabendo aí desse primeiro passo, né? Que Instituto Azul, a Rádio da Terra e também a Associação Ufológica de Guará, de certa forma, participando, né? Uma vez que eu represento a associação. Isso, podemos até colocar o logo, né? Depois manda pra gente adaptar, esquecemos desse detalhe, divulgar o... Tranquilo. O objetivo principal é mostrar para as pessoas uma ufologia, meus amigos e amigas da Rádio da Terra, uma ufologia que eu acho que nunca foi mostrada, viu? Com todo respeito aos ufólogos, a própria revista UFO, que é a nossa parceiraça aí de anos de trabalho, mas é uma ufologia de casuística, né? É uma ufologia que tenta ser aquela ufologia científica no sentido da ciência tradicional, né? Com laboratórios, pesquisas de campo, provas materiais. E eu faço uma pergunta, né? Até, ô Celso, qual é o nome daquela ouvinte que não acredita em ET mesmo? Nem Não, lembro. foi um ouvinte do sexo masculino, só não vou colocar o nome para não ficar... Tá. Ok. Né? Não, mas esse ouvinte, eu vou dizer que eu respeito muito a opinião dele, porque realmente o que a gente está tentando fazer até hoje na ufologia, usando mecanismos ortodoxos de pesquisa, tentando empregar no estudo ufológico ferramentas e metodologias de estudo exatamente iguais a essa ciência cartesiana que nós temos aí, né? Inclusive, agora há pouco na Rádio da Terra, vocês estavam conversando sobre a manipulação das pessoas através da mídia, da água, da alimentação, a própria ciência que nós temos hoje como a dona da verdade. Nós não, né, cara pálida? Eu não tenho, né? Eu acho que o Celso também não. Porque é uma ciência vendida, né? É uma ciência que ela nasceu com bons objetivos, mas que ela se perdeu pelo mercantilismo, capitalismo ao longo dos tempos. Então você vê de manhã no jornal, no Bom Dia Brasil, uma reportagem falando que o café faz bem para a saúde. À noite, no Jornal Nacional, você vê uma reportagem dizendo que o café faz bem para a saúde. Então de manhã ele faz mal, à noite ele faz bem. E aí mostra um cientista de manhã defendendo que ele faz bem, à noite mostra defendendo que ele faz mal. E aí você vai pesquisar e ver que tem empresas por trás bancando a pesquisa para desvalorizar o preço do café,
e alguém vai ganhar na Bolsa de Valores com isso. Uma semana depois vem o mesmo canal de televisão, ou até outros canais também, porque eu já vi isso em vários canais, que é tudo a mesma coisa, farinha do mesmo saco, divulgando que o café faz bem para o coração, e no mesmo dia, na mesma reportagem, uma outra reportagem do mesmo jornal, diz que misturar o café com leite pode causar câncer. Né? E no jornal da Globo da noite, lá aquele jornal que começa meia-noite, quase 1h, cientistas da Inglaterra falando que a batata cozida é cancerígena, que comer purê de batata é cancerígeno. Né? No outro dia, automaticamente, os empresários que trabalham com plantação, colheita e venda da batata reclamaram para o governo britânico sobre essa reportagem que o Jornal da Globo deu aqui, mas que na verdade foi uma reportagem que saiu na Europa, né? E a Globo apenas repassou para a gente isso aqui. 2 dias depois vem um pesquisador da Austrália desmentindo que a batata não causa câncer. E os 2 cientistas foram bancados, um por uma empresa concorrente da batata, o outro pelo plantador de batata. Então, na verdade, a gente tem que mandar esse povo plantar batata mesmo, né? Porque é um bando de safado que manipula. Eu tô pegando esse exemplo mais simples, mas isso é tudo. É comercial de creme dental, que põe aquele bando de mané vestido de dentista, de cientista, com jaleco branco. Na verdade, é tudo figurante, não é nem cientista nada. Mesma coisa eu digo de sorteio da Loteria Federal, que põe aqueles famosos auditores lá. É mentira. Eu já fui auditor da Loteria Federal, já fui convidado, sabe como é que é, Celso? Um professor me ligou e falou, o caminhão da sorte vem em Guará, preciso de gente para fiscalizar. Você quer ser auditor? Eu falei, vou, eu ajudo. Eu fiquei ali em cima do caminhão igual um idiota, não podia chegar nem perto do computador e da máquina ali. O que eu fiscalizei? Não fiscalizei nada. Aquilo ali foi a maior fraude do mundo, eu não posso dizer, porque eu não vi, eu não tive acesso, que auditor que eu sou. E ali eu comecei realmente a perceber que é uma bolha, como você falou, verdade, e que dentro dessa bolha tem um monte de idiota, que somos nós. Idiotas a ponto de ligar para Big Brother, de gastar dinheiro que você poderia comprar um pão e dar para um pobre, ou pelo menos comprar uma apostila, um livro e dar para uma criança que quer ler. Você liga para a Globo lá para eliminar um outro Zé Mané que está do outro lado lá, um outro mais fantoche ainda. Idiota porque na final do Big Brother do ano passado nós tivemos mais de 1 milhão de ligações. 1 milhão de ligações, e todo mundo pagando aí preço de internet, celular, telefone, simplesmente para eliminar um Zé Mané lá que ninguém sabe. E que o Bial hipocritamente vem e fala que é o herói. Vamos ver os nossos heróis. Heróis na caixa prego, filho. Herói lá das negas dele. Então, nós temos uma escola hoje que ensina mentiras. Eu digo hoje, mas é força de expressão, porque essa escola já existe faz tempo. Uma escola que ensina mentiras, uma escola que aliena, né? O professor ensina logaritmo. Tem algum professor de matemática aí no chat? Se quiser, escrevam aí, por favor. Algum professor de matemática sabe o que é um logaritmo? Vamos ver aqui, esperar um pouquinho, porque demora, às vezes, até uns 30 segundos para chegar o som. Não, ok. O logaritmo, os professores ensinam e os alunos não aprendem. Quando muito, alguém que tem uma memória um pouquinho melhor, ele decora, né? E mesmo aquele CDF, aquele famoso, entre aspas, nerd, que vai lembrar para o resto da vida, ele vai saber fazer a mecânica só, ele não sabe o sentido daquilo. Algum engenheiro aí estudou vetores, por exemplo, né? Os vetores. Para que serve vetor? O aluno pergunta para o professor, porque cai no vestibular. Os vetores são cálculos que daqui, acredito eu, 50 anos, eu torço para que menos, mas eu acho que daqui 50, 100 anos, eles vão ser os cálculos básicos para a construção de naves espaciais. Hoje, os nossos ônibus espaciais aí que são divulgados na mídia, eles não conseguem viajar grandes distâncias, não conseguem viajar com certa velocidade, uma velocidade maior. Porque os cálculos de vetores hoje são muito ultrapassados, é uma ciência que está engatinhando ainda. E o cara ensina aqui na FEG, em Guaratinguetá, por exemplo, no curso de física, os vetores, ensina lá na engenharia mecânica, elétrica, os vetores. Pergunta para ele, para que serve isso? Né? É só eles pesquisar os Vimanas.
aquelas naves tripuladas que estão registradas em todos os pergaminhos, livros, manuscritos da Índia antiga. São os vetores. Logaritmo. Logaritmo vem do grego logos ritmos, que quer dizer o ritmo do logos, o ritmo de Deus. O Pitágoras, quando ele desenvolveu esse sistema, ele falou, aqui está o cálculo que você vai entender e vai ter matematicamente a prova de que existe Deus. É o logorritmo, o logaritmo, o ritmo do logos. Mas nós, com essa ciência, repito, que aliena, com essa escola que aliena, com essa mídia que aliena e escraviza, nós não sabemos nem porque fazemos uma conta matemática. E aí muita gente inteligente que eu conheço não gosta de matemática. Está explicado. O professor dá reguada na cabeça, obriga a decorar um monte de tabuada sem explicar por quê. Então, isso serve. Por que eu estou falando isso, Celso? Porque isso é a base para chegarmos hoje no ano 2016, ainda termos pessoas que não acreditam em extraterrestre. Porque também não é questão de não acreditar. É porque a ciência que foi criada é uma ciência demonstrativa. Mas o mundo real não pode ser demonstrado pelos métodos que, entre aspas, a ciência atual tenta colocar para a gente. Quer ver um exemplo? Os cientistas da Índia, que a Índia está crescendo muito nesse campo, a Agência Espacial da Índia, que está agora brigando com a China para ver quem consegue mandar o homem à Lua novamente. A China está louca querendo mandar. A Índia, pelo que a gente sabe, tem uma tecnologia muito mais avançada que os chineses. Inclusive está acontecendo espionagem, satélites e bases de pesquisas espaciais da Índia estão amanhecendo assim, destruídas, e ninguém fala por quê. Está havendo sabotagem, e a mídia não divulga isso, porque também não há interesse, né? Mas, enfim, esses cientistas indianos, eles descobriram, no final de 2013, bactérias, tá, que se reproduzem e que não precisam da luz, não precisam do oxigênio, não precisam de água, e que habitam camadas do nosso planeta acima da estratosfera. Para quem é bom de astronomia aí, eu posso falar tranquilo, porque eu tenho pós-graduação em astronomia, então os astrônomos vão concordar comigo, a não ser que a astronomia esteja errado, o que é possível também. Acima da estratosfera já é considerada pela ciência atual, pela astronomia, astrofísica, como extraterra, tanto que a estratosfera está fora da Terra. São camadas que já são consideradas pelos astronautas, pelos astrônomos, como uma parte da nossa atmosfera que já não pertence mais à biosfera, a parte da vida. Então foi encontrado ali bilhões e bilhões de bactérias que não precisam de luz, nem água, nem oxigênio. Ok, para terminar, o que a ciência diz? Que vida é tudo aquilo que precisa de luz, água e vida. Então eles miram lá aqueles satélites ultrapassados deles e mostram um monte de areia para a gente em Marte, um monte de areia para a gente em Vênus, um monte de rocha em Plutão, e dizem, não tem água, não tem oxigênio, não tem luz solar compatível, não tem vida. E aí todo mundo assiste pela televisão e fala, tá vendo? Deus criou vida só na Terra, olha lá. Muito bem. Quando o astronauta viaja para o espaço do ônibus espacial e ultrapassa essa camada da estratosfera, imediatamente eles acionam o oxigênio, porque já é considerado uma zona fora da Terra, extraterra, e não tem oxigênio. Mas ali tem bactérias. Os indianos descobriram. E isso está em todos os sites sérios de reportagem, de pesquisa, sites da própria agência espacial. Isso não é minha opinião. Isso aí, para quem quiser pesquisar, corre lá. Então, existem seres extraterrestres aqui na própria Terra, nessa camadinha aqui, saindo da estratosfera. Já tem bactéria que é considerada numa região extraterrena. E bactérias que não respiram, não precisam de oxigênio, não precisa de água, não precisa da luz e se reproduzem. Então não precisa lá em Marte para dizer que tem vida extraterrestre, aqui mesmo. Mas eu sei que sempre vai ter aquele espertinho que vai falar, tudo bem, Fábio, é uma camada fora,
mas ainda é o planeta. Eu quero saber de vida em outro planeta. Pois bem, nos anos 90, quando o Hubble foi para o espaço, pela primeira vez, foi lançado, aquela festa, porque ia tirar foto, etc., eles fizeram um teste. Isso está no site da NASA. Está lá nos arquivos antigos, né? Porque é década de 90. Mas está lá. Isso aí o Petit, meu amigo fólogo, já falou várias vezes em palestras. Eu comprovei pesquisando isso aí. Está lá no site. Eles testaram o Hubble. Ou seja, apontaram o Hubble para o planeta Terra. E acreditem, o objetivo do Hubble, segundo oficialmente, né, segundo a NASA, eram 2 objetivos. Primeiro, fotografar astros muito distantes da Terra e entender a origem do universo. E segundo objetivo, a possibilidade de vida extraterrestre. Então, o telescópio Hubble, ele também foi projetado para pesquisas sobre vida extraterrestre, exobiologia. Então, eles testaram o Hubble logo que foi lançado, apontando ele para a Terra. E aí eu pergunto, meus amigos da Rádio da Terra, ó, uma palavra bem propícia, vocês acreditam que o planeta Terra tem vida? Vocês não acreditam, porque vocês sabem. Vocês estão aqui. É diferente de saber e acreditar. Pois bem, o telescópio Hubble enviou dados para a Agência Espacial Norte-Americana, dizendo que aquele planeta não tinha vida. Os cientistas ficaram malucos. O que fizeram? Uma nova missão espacial para trocar as lentes do telescópio. Que, segundo eles, tinha sofrido uma avaria por uma tempestade solar. Ok? Então, um telescópio que hoje já está até ultrapassado, porque nós temos hoje o Kepler, temos o Chandra, que estão fotografando zonas muito mais distantes do universo. Mas o Hubble, logo na sua inauguração, construído que foi para fazer pesquisas exobiológicas, mostra que o planeta Terra não tinha vida. O que eu quero dizer com isso? Qual é a garantia que esses satélites, telescópios, foguetes e demais instrumentos lançados pelo homem ao espaço, qual é a garantia que esses objetos nos dão informações corretas? Segunda pergunta, qual é a garantia que essas informações, corretas ou não, são passadas para o povo da maneira verídica? Eu não posso dar essa garantia. Até porque nas minhas pesquisas e nas pesquisas dos ufólogos e outros que não são ufólogos, mas são pessoas inteligentes, estudadas, que gostam do assunto, o que nós descobrimos é que 99% do que é colocado na televisão para vocês, caros ouvintes, é mentira. Eu estou dizendo especificamente do caso do assunto extraterrestre. É feito chacota, é feita sensacionalismo. Podem reparar a mensagem subliminar, que ela não é uma mensagem subliminar somente em filmes, em desenhos. O próprio repórter ou jornalista, quando ele vai anunciar uma matéria, uma reportagem, ele já faz uma carinha. São as caras e bocas. Então você repara, quando vai falar do futebol, abre aquele sorriso para você. Quando vai falar de política, eles fecham o semblante, fecham a cara, para já... É uma mensagem subliminar facial, né? As famosas caras e bocas. E aí, quando vai falar de algum assunto sobre extraterrestre, já dão gargalhadas. Eu pergunto, faça um teste, o Celso gosta de passar tarefinha aí, então eu vou passar uma tarefinha aqui. Reparem o Jornal Nacional, que é o jornal mais visto, infelizmente, nesse país, mas em qualquer outra rede de televisão, reparem quantas vezes o bonitão lá que apresenta o jornal, ou a bonitona, dão o famoso sorrisinho de 10 segundos. Repare e anotem qual foi o momento e para qual notícia. Eu quero que vocês reparem também quantas vezes eles gargalham, ou seja, não é só aquele sorrisinho de canto de boca, eles dão risada, faz barulho. Ha, 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 ha. Eu ouso dizer para vocês, nenhuma. Mas quando vai mostrar notícia de extraterrestre, você escuta a gargalhada. Você vê o sorrisinho no canto da boca e escuta aquele barulhinho. Já é um código que ativa no nosso cérebro
e aí agora eu falo como psicólogo, tá? Que ativa no nosso cérebro um bloqueio, porque nós somos educados, formatados. Aliás, no fim de ano, os alunos têm a tal da formatura, né? Já é para formatar mesmo, é concluir a formatação. Eles, nesse momento, bloqueiam nessa formação que a gente recebe na escola e na própria vida, nas religiões, para que a gente só acredite naquilo que os olhos enxergam. Para que a gente só acredite naquilo que o seu ouvido escuta, ou seja, os 5 sentidos. Então nós somos treinados, adestrados para usarmos os 5 sentidos e só acreditarmos naquilo que os 5 sentidos nos mostram. Eu termino, Celso, peço desculpa de me alongar, falei aqui 16 minutos, eu termino dizendo o seguinte: enquanto a humanidade procurar vida extraterrestre, vida intraterrena e vida intraoceânica, e eu diria até vida além do universo, ou seja, interdimensional, enquanto estivermos procurando esse tipo de vida apenas com os nossos 5 sentidos, nós não faremos contato, nós não teremos provas, tá? E a ufologia vai continuar sendo esse gato que corre atrás do próprio rabo e nunca consegue pegar, e quando pega, morde e grita de dor. Vamos abrir, pessoal, os outros sentidos que a gente tem, tá? Mas o primeiro passo é pesquisar também, né? Já que nós temos os 5 sentidos, vamos reeducá-los. Vamos reeducar esses 5 sentidos. E não é difícil, não gasta dinheiro. Você começa, basicamente, ouvindo a Rádio da Terra, já é um bom começo, né, Celso? Aprendendo a se alimentar. Aprender é verdade. Aprendendo a se alimentar, aprendendo a curtir a natureza. Gostei do que o Celso falou agora há pouco. Se divertiu aí nesse final de semana sem ter feito bagunça, sem ter gasto, sem ter corrido risco de vida. É possível ser feliz sem esse mundo superficial aí que quer nos convencer de que a felicidade é uma coisa material, é um notebook, é um carro, é uma casa, é um dinheiro, é uma conta bancária gorda. Isso é muito bom, é óbvio que é bom, mas não é a felicidade. A ufologia também é filosofia, né, Celso? Com certeza, Fábio. Que bom. Então, meus amigos, mais um gostinho do nosso bate-papo no seminário de ufologia, que será no dia 27 de janeiro, em sala de aula virtual. As pessoas que já fizeram a inscrição, eu já enviei código, senha, tudo de acesso, e tem tempo ainda. Inscreva, divulgue, vamos fazer uma egrégora de aprendizado, de informação realmente evolutiva. Essa é a nossa intenção. O professor Fábio vai compartilhar aí anos e anos do conhecimento que ele tem conosco e depende de cada um. Professor, suas considerações finais para a gente encerrar o nosso programa, e mais uma vez, muito obrigado. Ô, meu irmão, eu agradeço, tá? Eu que agradeço a todos aí por ouvir, né? Ter gasto aí esses 17 minutos que eu falei, sem parar aqui, me empolguei. É porque a vida é tão rápida, né? É tão fugaz, ela é tão corrida, passageira, né? Pelo menos essa vida atual que a gente está aqui, né? Então, a pessoa dedicar aí 19 minutos para ouvir a gente é uma coisa muito importante. A gente tem que ser muito grato para elas. São 19 minutos, 17 minutos, né, que eu falei aqui. E o seminário, nós vamos ficar lá 3 horas, né, Celso? 2 a 3 horas, não é isso? Falando, né? Então, as pessoas vão dedicar 3 horas da vida delas para ouvir a gente. Você aí, meu amigo, minha amiga, que já se inscreveu, que está pensando em se inscrever nesse seminário, você vai deixar o mundo, abandonar o mundo e dedicar 3 horas da sua vida para ouvir uma pessoa falar. Isso é muito sério. Isso é uma grande responsabilidade. O tempo hoje, mais do que nunca, até pela aceleração da ressonância Schumann e tudo mais, o tempo hoje é uma coisa muito preciosa.
e você dedica todo dia a essa pesquisa, todo dia a ouvir alguém te mandar uma mensagem, um conhecimento. Então eu já vou agradecer desde já essas pessoas que já se matricularam no seminário, e aqueles que estão pensando, agradeço mesmo, né? Acho que dedicar realmente esse tempo para a gente tem que levar muito a sério, valorizar isso, respeitar isso. Uma coisa eu posso garantir para vocês, aqueles que farão o seminário vão ter essa prova, mas aqueles que não farão, eu já deixo aqui a minha palavra de homem, de que vai valer muito a pena. Porque não estou falando só dos conhecimentos que a gente vai abordar lá, sobre a ufarqueologia, que é esse primeiro seminário. Mas principalmente porque a gente não vai mostrar suposições. A gente não vai falar de elucubrações, nós não vamos fazer a especulação. A ufologia hoje ela é muito especulativa. Sabe, eu vi o ET que veio de Próton, eu vi o ET que veio de Alfa Centauro, eu falei com o Ostar Cheran, aquelas coisas que a gente conhece. A nossa ufologia não é desse tipo, tá? Porque é uma coisa muito séria. Se a gente não tem prova, a gente não fala. A gente não... Nem evidência. A gente precisa ter prova. A gente vai falar do que tem, tá? E eu posso garantir para vocês que 99% dos discos voadores que são filmados, fotografados, e que estão sim no nosso planeta, eles são de origem, atualmente, de origem da Terra mesmo. Não porque eles são humanos, mas porque eles já estão aqui há muito tempo. Tá? Eles não ficam indo para outro planeta e voltando toda hora, não. Os que estão mais próximos, sim. Mas a maioria é daqui da Terra mesmo. Eles já estão alojados aqui há milhões de anos. E, na verdade, eu termino, Celso, dizendo o seguinte: uma das coisas que nós vamos mostrar também nesse seminário é que nós, humanos de superfície, eu, você, todo mundo que está ouvindo a rádio agora, assistindo a gente pelo vídeo, nós somos invasores disso aqui. Tá? Quando nós chegamos aqui, já existiam pessoas morando aqui, seres morando aqui. Então, muito devagar, como é que falava lá? Muita calma nessa hora, né? Nós não somos donos disso aqui. Isso aqui foi concedido para a gente temporariamente. E o final do contrato tá vencendo, já está chegando o final do contrato. E existem provas disso, não é a opinião do Fábio. Eu gostaria muito que isso não fosse verdade. Estudei isso muitos anos, busquei isso até fora do Brasil. E voltei muito triste. Aí falando até com o ego agora, com uma certa vaidade. Porque eu achava que eu era filho disso aqui. Filho no sentido... Isso aqui é meu, né? Isso aqui os ETs são invasores, os reptilianos são invasores. Vamos botar esse povo para correr daqui. Infelizmente, não é bem assim. O que vamos ter que fazer, então? Aí no seminário a gente conversa. Mas cuidem bem do planeta para que ele continue sendo emprestado para nós. Porque ele foi emprestado. Mas como nós estamos sendo imprestáveis, não estamos prestando para nada, perdão do trocadilho, né? O empréstimo do planeta está acabando. E a coisa vai ser feia. Vai ser feia para quem não está preparado, vai ser feia para quem é apegado à matéria, vai ser feia para quem acha que vai ficar morrendo e reencarnando aí a vida toda, o barco da eternidade. Não é essa festa, não. A reencarnação é uma coisa muito mais difícil do que a gente imagina. Quem está vivo hoje aí no corpinho, agradeça. Porque para vir para cá foi muito difícil e você pediu para vir. Esse negócio de que não pediu para nascer é mentira. Pediu sim, implorou, chorou. Tá? E agora não está dando valor. Está perdendo tempo aí com droga, com balada, injetando na veia, abortando e etc. Tomem muito cuidado, tá, pessoal? Eu deixo essa mensagem, Celso, a todos. Eu sei que realmente não vai agradar todo mundo o que a gente fala, mas é o que eu já falei, vou repetir como um papagaio até morrer. A gente só fala o que a gente tem certeza, não é convicção. Convicção é uma coisa pessoal. Certeza é quando você tem prova. E o que a gente vai apresentar para o pessoal do seminário é uma coisa que eles vão atrás, que é um pessoal inteligente, e eles vão ver que o que a gente falou não é mentira e não é nem teoria. É verdade. Tá? E espero que essa ufologia que está nascendo agora no Instituto Azul, através da Rádio da Terra e nesses seminários, é uma ufologia que vai mexer com muita gente. E já anuncio a todos.
que existe uma agência ufológica no Brasil chamada Ufobras. Ela tem também centenas de milhares de ufólogos e pessoas interessadas no assunto, mas que é uma ufologia gratuita, é uma ufologia que não vende revista, é uma ufologia realmente romântica, mas que não tem muito espaço na mídia. Então, todo mundo pensa que o papa da ufologia no Brasil hoje são certas pessoas, certas revistas, e não, a ufologia ela não tem papa, ela não tem doutor. E essas palestras nossas, esses seminários, estão sendo divulgados em canal de televisão em Florianópolis, a TV Floripa. O meu grande amigo ufólogo de lá de Santa Catarina, o Grego, 50 anos dentro da ufologia, fundou a ufologia no Brasil junto com Irene Granci e outras personalidades que até já morreram, e ele está vivo, ele é o grande baluarte, dinossauro da ufologia brasileira. Ele tem um programa na TV Pax, tem divulgado para a gente. Então, logo, logo, pessoal, o que a gente vai falar nesse seminário, vocês vão ver correndo no mundo. E aí vocês vão falar, poxa vida, a primeira vez que eu ouvi falar foi no seminário, lá com o Celso, com o Fábio. Vocês podem anotar isso hoje aí, pode gravar, o Celso grava essas entrevistas, essas edições da rádio. Vai estar gravado, eu posso falar tranquilamente. Daqui a um tempo, vocês vão ver pulular na internet aí informações que hoje não tem na internet. Que a gente vai mostrar, não tem. E aí logo, logo vocês verão já certos ufólogos aí dando palestra pelo Brasil afora. Porque é um assunto muito fechado, é um assunto que só quem realmente conviveu com certos grupos, certas ordens iniciáticas é que sabe disso. E aí vai abalar, vai mexer muito. Estão dizendo que 2019 vem UFO por aí, Chico Xavier. Ô Celso, você me dá mais um minuto só para eu dizer o seguinte. Pessoal, tomem cuidado com esses vídeos de Chico Xavier. É bonito, vale a pena assistir, abre a consciência, mexe, isso é importante. Como filósofo, eu posso dizer que a dúvida, a curiosidade é que move o ser humano. Mas tome cuidado, tá? Esse negócio de nosso lar, colônia espiritual, não é bem assim, não. Tomem muito cuidado com isso, tá? No seminário a gente aprofunda nisso aí, Celso, senão eu fico até 2 horas da madrugada falando. Uma boa noite, muito obrigado, até mais. Boa noite, Fábio. Mais uma vez, obrigado pela participação. E é isso, gente. Se você ainda estava em dúvida sobre participar ou não, mais uma chance de você se definir. Boa noite a todos. Semana que vem, segunda-feira, a gente continua. Vamos discutir um pouquinho sobre os filmes. Abraço a todos. Obrigado. Tchau, Fábio. Tchau, meu irmão.